Muito bem, então. Estamos aqui com João Batista de Oliveira, um grande amigo, uma grande referência para mim e para muitos tradicionalistas. João Batista de Oliveira. Quem é João Batista de Oliveira? Fala um pouquinho para nós da tua história. João Batista de Oliveira, eu acho que a princípio é um amante da declamação, amante da poesia regional, né? Que vem, eu posso dizer que tem o João Batista antes da poesia e tem o João Batista depois da poesia. Agora 2021 está completando 25 anos de CTG, 24 de poesia. 24 desde que eu tirei meu primeiro poema até hoje. E nesses 24 anos aí, muitos foram os poemas a qual eu me identifiquei, muitos foram os poemas aos quais eu trouxe para a minha vida, para o meu dia a dia, né? E aí quando eu digo que isso aí faz parte realmente do ar que eu respiro, porque tanto eu, quanto a Edi, que é minha esposa, quanto a Luana, que é minha filha, a gente declama, respira poesia. Às vezes, no final da tarde, a gente vai para um local mais aberto, assim, e fala sobre poesia, né? Se cutuca no Whats, tô lá num lugar, vi um troço, mando lá, e aí a gente compartilha e conversa. E assim são com os outros integrantes ali. Assim é com o Vitinho, que começou, digamos, como um aluno. Hoje eu já sou padrinho dele, então já dá para dar mais uns puxão de orelha melhor. O JP, que a gente já viu lá de pequeno, que também faz parte do trio ali, eles andam sempre juntos, né? A questão do Nicolas também, né? Que o Nicolas foi um que começou como aluno e hoje ele já está aí também dando aula, passando seus ensinamentos, aí já tem uma turminha ali. E eu brinco que agora eu não passo nada pra ele, porque agora ele está competindo comigo, né? Estamos na mesma categoria. Então, mas a gente compartilha, né? A gente conversa, a gente mantém um diálogo ali sobre poesia, sobre interpretação, né? Porque realmente é muito importante assim na nossa vida, né? Claro que tem outros segmentos também, mas eu digo que na nossa vida a poesia fez muita diferença. Tem o antes da poesia e depois da poesia. Professor, há quanto tempo já, Batista? Porque foi o meu professor também, foi uma inspiração para mim também, o verso, né? Quando eu tenho tempo, e muitas andanças na tua casa, eu ia lá, eu queria, às vezes fugia, nem avisava para a mãe que ia ficar lá na casa do Batista, porque eu queria ver o Batista declamar, era um dos ídolos, né? E, enfim, essa importância que tu tem, né? Então, há quanto tempo já tu compartilha como professor, como instrutor de poemas, de declamação? Como instrutor, eu acredito, nunca fiz os cálculos, mas acredito que há um pouco mais de 15 anos já. E, na verdade, até me lembro da primeira também, pessoa que veio me procurar para que eu desse umas dicas assim. Eu, no momento, disse, mas eu só declamo, né? Gosto de estar ali nos palcos declamando, né? E aí, a partir daquela primeira ali, também houve um crescimento, né? Porque uma coisa é a gente tirar um poema para nós, né? Eu escolho lá um poema e aí vou atrás de palavras, vou atrás de dinâmica do poema, vou atrás de mímica, então, significado literal, significado emocional. E aí quando tu começa a pensar em uma outra pessoa que tu não tem o sentimento dela ali à tua mão, eu sei como é que eu sinto as coisas, e o outro como é que é, então tu começa a procurar estratégia para sanar a dúvida do outro, né? Esse é o básico da educação. A partir disso daí passei para outros alunos, fui fazer faculdade de letras, não me formei, mas acabei criando uma bagagem ali sobre análise poética, né? Então toda essa parte literal da poesia.
E veio crescendo cada vez mais essa ideia de passar conteúdo, né? Então, primeiro absorvo para poder transmitir para o outro, porque eu sei que o outro, e cada aluno vai ser um tem uma dúvida, o outro tem outra dúvida. Ah, tá, a dúvida tá só na parte literal. Tá, pode ser, mas tem a parte emocional, daí tem a parte emocional, tá, mas a parte emocional é compreensão da emoção? Não, tem aquela que diz, bah, eu tenho medo do palco, eu tenho aquela ansiedade. Bom, então, eu não sou psicólogo, mas enfim, daí tu acaba indo atrás de algumas coisas para tentar entender quando a criança, o adolescente, enfim, aquela pessoa que está iniciando, se a dificuldade dela de expor as emoções é a questão de ansiedade ou se é compreensão do texto, né? Então tudo isso a gente vai, e eu adoro isso, né? Então conseguir compreender a dificuldade do outro para poder tentar achar um meio de sanar aquela dificuldade ou aquela dúvida, né? E partiu isso aí, são mais de 15 anos aí nessa estrada aí. E isso acabou fazendo com que eu crescesse cada vez mais, né? Bem, então para fechar, a última, Batista, qual o poema mais importante nesta trajetória? Tem um? Tem. Um específico, assim, que eu digo que marca agora a questão até mesmo da última vacaria, né? Eu comecei a participar dos rodeios da vacaria a partir de 2002. E nesse primeiro rodeio da vacaria que eu fui com o primeiro poema que eu tirei, que foi em 97. O primeiro poema que eu tirei foi Pra Que Tu Saibas, uma tradução do Marco Aurélio Campos, de um poeta argentino, e o poema original é Paustet. E essa tradução para mim me trouxe essa cultura também, essa cultura muito próxima, né, a questão dos países ali, Argentina, Uruguai, né, esse sotaque castelhano, essa identidade também do gaúcho com isso, né. E aí agora na última vacaria eu fui com um poema também argentino e que eu fiz a tradução. Fiz a tradução literal e ainda dei uma questão assim de manter o original. Não que eu fiz uma tradução total, né? Quis manter umas ideias justamente para quem ouvisse tivesse essa característica dessa língua nossa co-irmã, né? E então esse poema me marca muito, porque ele teve o meu início lá e até o momento é um que me sustenta. Eu vi o Marco Aurélio Campos, ele fez a tradução de um poema e hoje, inspirado nele há 24 anos atrás, eu consegui fazer o mesmo num outro poema, né? Para dar realmente essa cara, assim. Ele foi o grande inspirador e essa poesia, Pra Que Tu Saibas, foi a grande inspiradora também. Eu acho que é um marco nesse sentido. Me fez crescer muito e acabei até imitando, digamos assim, o que foi feito lá atrás, né? Claro, desprovido de dizer, vou me comparar com o Marco Aurélio Campos. Não tem, né? É só porque eu realmente, então, que eu adoro ouvir ele declamando, assim, né? Pega um vinil de vez em quando, vai lá o vinilzinho lá, e aí Chimarrão da Madrugada, assim por diante, Pra Que Tu Saibas. E eu adoro, assim, ouvir ele declamando e me marcou muito esse poema, essa cultura, assim. Que bueno! João Batista de Oliveira, muito obrigado pela contribuição. E agora vamos seguindo com os próximos convidados, né, os participantes que estiveram com o João Batista junto, né, nessa declamação. Então vamos seguindo com os nossos ilustres convidados, né, que fizeram esta quarta apresentação. Vitor Gasperin, contigo, meu gato.
E ele sempre me dizia, enquanto tirava um tempo, naquele linguajar lento, cheio de sabedoria. A noite é a ilhapa do dia na argola da escuridão. É quem garante o tirão em todas as lidas sérias, nesse varal de misérias que é a existência do cristão. Deus não fez rico nem pobre, peão, patrão ou capataz. Isso é o destino quem faz e como é, não se descobre. O nobre que nasce nobre, nem sempre assim continua. Pra beleza da chirua ou cavalo de carreira, não adianta benzedeira nem reza ou quarto do lua. Enquanto filosofava naquele estilo sereno, o semblante do moreno parece se iluminava, a vivência que falava naquela conversa mansa. E no fundo da lembrança, indo escuto reafirmar: parar não é descansar, porque estar parado cansa. Dele 1000 vezes eu vi: o que tem que ser, será. Por longe que o homem vá, jamais fugirá de si. E com ele eu aprendi as coisas da natureza, a fidalguia, a franqueza e aquela velha sentença: atrás da cinza mais densa existe uma brasa acesa. E chego a ouvi-lo fazer, junto de um fogo de chão, uma grande distinção entre existir e viver. Filho, dizia, morrer não é mais que uma viagem. Por isso não é vantagem o forte fazer alarde, que às vezes, para ser covarde, precisa muita coragem. Ainda vejo o conselheiro que evoco com devoção, naquele estilo pagão de Confúcio galponeiro, que me dizia: parceiro, nessa existência brasina, cada qual traz sua sina, que força alguma desvia, e nada tem mais valia que as coisas que a vida ensina. Filho, a verdade que nenhum sistema esconde, é que o povo não tem onde suprir a necessidade e vive pela metade abaixo do tempo feio. Vai explodir, já lo creio, a tampa dessa panela. Nem adianta acender vela pro negro do pastoreio. Como encontrar os perdidos num país desse tamanho? Se venderam o rebanho e os homens foram vendidos. Seus chamados entendidos falam de cara risonha, de fronte à crise medonha de estelionatos e orgias, que em mente todos os dias vai ficando sem vergonha. Muito bueno, né? Vitinho, né? Um guri que, olha, pude acompanhar um pouco da tua trajetória desde que tu começou aí. Talvez, não sei se eu tenha pego teu primeiro rodeio, mas os primeiros me lembro bem. Então, teve um crescimento gigante na poesia, no intérprete, como instrumentista também. Então, parabéns pela arte, tá dentro do teu coração, com certeza dá pra ver que tu transcende isso. Acho que isso é muito importante. E dentro disso, eu quero já fazer uma pergunta para ti. Claro, coloca de quem é esse poema e também o nome dele. E depois fala um pouquinho sobre a importância da tua família para o teu crescimento, para tu estar hoje nesse momento. Certo, então, esse trecho desse poema que eu falei é o poema Pajada do Negro Lúcio, de Jaime Caetano Brown, que conta a história desse Negro Lúcio que era comparado a um Confúcio, um filósofo muito grande, só que no mundo dele. Ele contava as coisas ele filosofava com as coisas do rincão. Ele passava os ensinamentos com as coisas do mundo dele. Era um Confúcio do mundo dele. E esse poema é bem antigo, foi escrito há bastante tempo. E mesmo por ser antigo, ele tem as lições que ele passa são muito atuais. O tempo não gastou esse poema, assim por assim dizer. Ele foi escrito antigamente, mas ele se manteve. Os ensinamentos e as verdades que ele contém se aplicam até hoje. E como eu tinha dito, a importância da minha família nesse meio da arte é grande
muito grande o apoio que eu tenho. Uma das grandes inspirações, antes até de eu conhecer o Batista, foi meu pai, que sempre a gente escutava poemas e músicas junto, debatia sobre isso. Depois a gente começou as aulas com o Batista, comecei cantando, depois fui evoluindo, declamando, e hoje já estamos meio enlaçados no meio de família. Então é uma história que é grande e vai ser muito duradoura. E como dizia o fragmento ali, né? Por mais longe que um homem vá, jamais fugirá de si, né? É uma coisa que fica no teu pensamento, tu começa a pensar nisso, tem muitas verdades, como tu falou, né? Então, Vitinho, sucesso pra ti, tu sabe que o teu futuro aí, né, é gigante, então, sucesso, um abraço a toda a família também. O Vitinho, filho do Fabiano, grande parceiro, então, sucesso, Vitinho. E assim seguimos a nossa função de conversar com toda essa gauchada que esteve, né, com esse poema. Então vamos chamar o próximo convidado, então, Nicolas Toscan. Já chegue, meu parceiro. Seguindo esta prosa com esse baita time, agora chegou a vez de Nicolas Toscan. Aqui. São mais respeitados por uma farroma. E o Bueno de Rédia, que tem seus fletes que estão nos arreios de milhas de distância, e ao largo nas tropas que passam nos bretes. Depois vem o povo. E quando se achega o tempo de esquila, e ela dos rebanhos imita as nuvens, e os tais contratistas andejam nas ruas, formando comparsas que aguentem a pua, tesouro e tesoura pra safra dos réus. São os marcadouros que habitam nas vilas, que querem e levam pra xanga dos pilas, pois só para guapos é a tosa martelo. Então, a serviço e os sonhos se agrandam, cruzando caminhos e abrindo porteiras pelos interiores dos campos floridos. Matar a saudade de um tempo perdido. Matar a saudade, só isto lhes basta. Ficar de um bom naco, lembrar algum tom, a palha da espiga sovar sobre o ombro da sua xerenga de marca já gasta. Porém, estás vive é isso importa, mas um cerne antigo enfim de jornada. Esse eterno se agita e conforta, aflora nas prosas pelas madrugadas. Ficastes nos causos que andejam dispersos e és parte do campo. Cantado nos versos de algum pajador que só na guitarra por esses bolichos de beira da estrada. Ah, irmão, do potro de naipe sem marcas no couro, cadê tuas esporas lavradas em ouro? Teu jeito de taita naquele ainda penso. Hoje, de chinelos de dedo e a sombra de um gorro, estranha figura que até os cachorros que te festejavam só guardam silêncio. Marca-touro, sim, senhores. São eles os assuntos dos cuentos nos pousos, entre a pionada que chimarroneiam suas ervas caúnas. Legendas talhadas ao pé dos braseiros, aonde arranchadas o tempo conserva as lendas do Pampa e a estampa andarenga de heróis sem fortuna. Nicolas, muito bem, parabéns pela interpretação e nos conta um pouquinho, né, de quem é esse fragmento, esse poema e também o nome dele. É um trechinho do Lauro Antônio Corrêa Simões, Tributo ao Marca-Touro. Como já diz o nome, é um tributo, uma homenagem aos marca-touros que formaram o Rio Grande, formaram o nosso Rio Grande do Sul. Foram eles que faziam os trabalhos mais difíceis. Como diz, os contratistas chamavam eles para esquila, e estamos aí até hoje
cultivando a cultura deles, né? A nossa cultura que foi erguida por eles. Muito bem. Nicolas, nos conta um pouquinho fala um pouquinho da tua trajetória dentro da declamação. Certo. Bom, pelo que me contam, minha mãe me conta, que uma vez eu tinha visto o seu Batista declamando, né? E ele saiu do palco e já cheguei. Vai aí, quando é que tu vai me ensinar a declamar, né? Aí ele, calma, tem que falar com a tua mãe. Aí, tá bom. Aí começamos a ensaiar, participar dos rodeios junto aí com o professor. Estamos aí até hoje, né? Agora competindo um com o outro, né? Estamos na peleia aí, isso aí. Muito bem. Importância para ti, da tua família, como tu falou, né? O Batista, temos que falar com a tua mãe. Como foi esta fala? Você já foi o sim da tua mãe? Eu também te acompanhei, já também tu era as categorias bem abaixo, né? A gente vai ficando velho, né, Batista? A gente vai vendo os caras que eles vão chegando na nossa categoria. Pois é. Então a importância, né, que teve a tua família aí. Muita importância e o Batista como inspiração sempre. Que bueno! Nicolas Toscan, muito obrigado. Feito. Bueno, então, dando sequência à nossa prosa com este baita time, João Pedro Simonato, contigo, meu garoto. O fogueteiro ficou pitando, olhando à distância. Com algo assim, bem estranho, lhe cutucando a consciência. Será que não foram aula? Abandonaram um ferido, solito no corredor? Que importa se era um bandido? Ele beber em seu copo, deitara nos seus pelegos, debaixo daquele teto coberto de santa fé. Ele chamara de amigo no derradeiro até a volta. Já surgiram no horizonte primeiras varas do dia. Se encaminhou ao potreiro em busca do Malatara, encilhou, não tão depressa, porém com muito cuidado. Mandou a adaga entre os pelegos e, sem dizer onde ia, falou para Bugra: já volto. E se foi seguindo o rastro que o forasteiro deixou. Houve um clarão na distância do tiroteio cruzado. Depois, um baita silêncio, desses que anunciam a morte. Foram encontrados 2 corpos no corredor da tapera. De um, sabiam quem era. Do outro, um desconhecido. Sim, era o fogueteiro com seu estranho parceiro, o único companheiro que ele chamara de amigo. Muito bueno, então, João Pedro Simonato, né, nos agraciando com este baita poema. Nos conta um pouquinho sobre o autor, o nome do poema. Depois pode contar um pouquinho sobre essa escolha, uma resumida desse poema. Bom, o poema é do Luiz Menezes, se chama Fogueteiro. O poema retrata a história de um coveiro que lá na querência, né, no pago que ele morava, ele e a esposa dele moravam. Ele sofria muito preconceito por ser um coveiro, porque quando que ele ia na bodega, ninguém queria beber no copo dele, ninguém queria falar com ele. Quando que ele estava andando na rua, ninguém cumprimentava ele nem nada, porque achavam que ia pegar alguma doença, alguma coisa, por causa de ser coveiro, né? E isso
numa noite, um ladrão, um bandido, estava fugindo e ele tinha levado um tiro na barriga. E ele foi lá, ele achou a casa do fogueteiro, bateu na porta dele, gritou: "Ô, de casa!" O fogueteiro abriu a porta, acolheu ele, ajudou ele, e o bandido não mentiu, ele disse que era um bandido, e ele chamava o fogueteiro de amigo, por respeito, não na forma literária, na forma real da palavra. E o fogueteiro, só por ele ter chamado ele de amigo, ele já estava levando essa amizade como uma amizade verdadeira, como uma amizade real. E depois de um tempo, depois de já ter se recuperado, né, o bandido, ele se foi, ele saiu para fugir, né? Mas antes dele sair, eles se deram um abraço e tudo, e tal. O fogueteiro deve ter ficado muito feliz. Só que ele ficou pensando: cara, será que eu não fiz errado? Será que eu não tinha que ter ficado com ele ali porque ele estava ferido? Eu deixei ele ferido. Se os milicos, né, se a polícia pegava ele, não ia sobrar nada. E disse pra Bugra, que é a esposa dele, que ele ia atrás. Pegou a adaga, pegou o cavalo e foi atrás. Chegando lá, aconteceu uma briga entre eles e os policiais e eles acabaram morrendo. E depois disso tudo, o que me indigna, o que me emociona nesse poema é que o fogueteiro, ele sem saber quem era o ladrão, mesmo sabendo que era um ladrão, ele estava se doando, estava doando a sua amizade para ele, mesmo assim sendo uma pessoa que ele mal conhecia, que ele tinha apenas conhecido. Isso me deixa muito, muito contente, porque tem esse tipo de pessoa no mundo. Olha aí, possamos espalhar, né, essa amizade mesmo por um momento foi importante, né? Muito bem, João Pedro, com que idade tu está hoje e com quantos anos tu começou a declamar? Eu tô com 13 anos e eu comecei a declamar ali pelos meus 4, quase 5 anos. Eu tirei meu primeiro poema. Meu irmão ficava ensaiando ele para ir para fazer o negócio de peão em prenda, sabe, do estado. Ele ficava lá ensaiando o poema e eu ficava escutando. Nem sabia ler e decorei meu poema. Que coisa, olha aí, desde pequeno. Então, além do teu irmão, qual a tua outra inspiração para hoje estar declamando? Olha, a minha mãe sempre declamou. Sempre declamou. O Batista também, quando que eu conheci ele, achei incrível todas as apresentações dele, muito, muito, muito boas. E o meu Dino também, ele declama, ele há uns 20 anos atrás, ele era um dos melhores declamadores do estado na categoria dele. Ganhava quase sempre. E, bom, essas 3 pessoas, o meu pai também, ele também sempre ajudou, sempre teve que ficar em casa trabalhando para eu e a mãe conseguir sair, ir na vacaria, por exemplo. Era ele que ficava lá em casa trabalhando, conseguindo nos sustentar, né? Isso aí, então, muito obrigado, João Pedro, pela tua contribuição e vida longa para ti e para a poesia também. Seguindo então a sequência da nossa prosa, conversar agora então com a Luana Vicente de Oliveira, que é a filha do João Batista e também da Edi, que depois vai estar proseando um pouquinho com nós aqui. Então, Luana, contigo. Um dia a sua comitiva fundou para as missões. Ah,
apartar gordo em gaúcha no velho Juca, Ramão. E no primeiro rodeio, logo um ovelha afamado, ficado de muitas tropas, levantou as aspas claras direito ao fundo do campo. Mas o velhito era desses que os capatazes não deixam. Estendeu o bairro voando no plano de pedregulhos, levantou 13 braços que fez um vum no ar parado, e quando o laço estirou, no instante mesmo do golpe, o baio fincou a testa. O velhito, que atendia boi e lhapa cinchador, nunca esse ruano rodara, e o velhito, no saidor, também detesta ficou. Ficou roncando, mordido, e 15 dias roncou. E lá 3 meses esteve num hospital das missões, onde o doutor Zé Gaspar, que em moço fora tropeiro, o atendia com a ciência e pena no coração. Lu, nos fala um pouquinho sobre quem é o autor da poesia e também o nome dessa poesia. É Romance de Tropeiro Doido, de Aureliano de Figueiredo Pinto, que conta a história de um tropeiro que ele saía para fazer as tropeadas, só que um dia ele caiu e ele ficou meio das ideias. E daí ele fica imaginando que ele está nas tropeadas, mas na verdade essa é a imaginação, ele não está indo mesmo. E aí no final ele morre nessa, tipo, as alucinações que ele tem. Bem, Romance do Tropeiro Doido, então, um fragmento, né, desse poema, então, falado pela Lulu. Qual é a tua principal inspiração para hoje estar aqui declamando esta poesia? A Luísa, que era a aluna do pai, daí eu ia nos ensaios com o pai. Daí eu assistia ela, daí eu dei vontade de declamar também. E o berço, esse berço de ter pai declamador, a mãe declamadora, e nascer nesse berço tradicionalista, qual que a tua percepção, qual foi a importância para a tua poesia? Eu acho que isso também influenciou bastante, né? Que daí, tipo, tava todo mundo indo. Muito bem! Então, esta foi a Luana Vincenzi de Oliveira. Bueno, então, para finalizar esta prosa com esta baita turma, né? Agora chegou a vez de Ediane Marcolin Vincenzi. Então, contigo, Ed. Os dias são mais claros, mais tranquilos. É suave o vento, não abrasa o sol. Os arrozais maduram as espigas. Há trabalho e fartura, vinho e pão. É tempo de guardar, como as formigas, para o rigor dos dias que virão. Ao desfolhar as ilusões antigas, sentir que o futuro já é presente, com a certeza da serenidade, caminhar com os filhos pela mão. O sol de abril que já dissipa as sombras é o sol de outono da maturidade. Muito bem. Ed, nos conta um pouquinho, né, desse fragmento dessa poesia e também o seu autor. Certo, esse poema foi escrito pelo grande Comar Duarte. Tenho uma admiração muito grande para a forma como ele traz essas metáforas todas através de poesia, chamado Estações. Ele faz um comparativo, através de uma reflexão, das estações do ano com as estações da vida. Esse trechinho que eu trouxe era o comparativo do outono com a maturidade, quando nós chegamos na vida adulta, com mais serenidade, hora de trabalhar, né, de sustentar a família.
Mas ele vem começando com o florir das flores, no comparativo com o nascer das crianças, essa alegria, esse início de vida mesmo. Vai passando pelo verão, toda a energia, o calor dos jovens, adolescentes. Passa pelo outono, como nós conversamos já, dessa vida adulta. E vai para o inverno, com o frio, a escuridão, mais parado, mais calmo. Chegou a velhice, vamos refletir sobre tudo que passou, aproveitar, né, de uma forma mais tranquila. E não encerrando ali, mas sim ele traz como realmente o ano. Terminou o inverno, chega a outra primavera. E assim é a vida, a gente não encerra, a gente tem um ciclo que vai passar para uma outra geração, para uma próxima semente que vai nascer. De uma forma brilhante, realmente ele traz esse comparativo. É um poema que para mim, eu declamo ele há uns 13 anos mais ou menos, é o que eu sei porque é quando a Lu nasceu que eu comecei a tirar, assim, de que a gente começa a ter umas visões um pouco diferentes da vida, né? E que vem me acompanhando até hoje, assim, sempre volto meio, tiro o pó e gosto bastante, assim, acho um poema bem interessante. Estações. Então eu queria falar sobre duas estações. A primeira estação de quando conheceu o João Batista de Oliveira. Como foi depois de conhecer essa baita pessoa, essa baita referência para os teus versos? Sim, foi acho um crescimento fenomenal, assim. Eu participo de CTG, do movimento desde que nasci, assim. O meu pai era do CTG, então já nasci praticamente dentro e as coisas foram acontecendo ao natural, né? E comecei a declamar em função desses concursos de primeira presa, a gente precisava aprender alguma arte, digamos. E eu me encantei pela declamação realmente por a gente, esse leque de conhecimento que a gente consegue ter em algumas linhas de poema. E eu fiquei muito tempo fora depois, por faculdade, outros projetos. E quando eu voltei para o CTG, que eu conheci o Batista logo depois, e aí a gente começou bem mais intenso, digamos, esse contato, né, de poemas e de conversar sobre isso. E aí fui entendendo mais ainda da importância que isso tinha para nossa vida, quanto a gente consegue refletir nas situações do dia a dia, né? Como a gente consegue levar a vida mais leve até tendo esse contato com poesia. E eu acredito que eu cresci um monte até com um entendimento de interpretação de poema por todas essas conversas que a gente tem a oportunidade de ter e compartilhar. Na verdade, agora vou cortar um pouquinho do E aí aquilo que nós falávamos lá no início sobre a poesia fazer parte da vida, né? Justamente porque tu viu que toda a gurizada ali que passou, eles tinham uma identificação com o seu poema. Nenhum poema era igual ao outro, só que a gente acaba aproveitando a poesia para trazer muitas vezes para resolver os nossos problemas. Tu vê que a poesia ou o poeta, enfim, ele traz uma situação de problema, né, normalmente nos poemas, e depois lá no final ele consegue resolver de alguma maneira, né? Então isso eu trouxe para mim lá no início, e daí a gurizada aí também, que veio aí de conversando, é mais ou menos esse o objetivo, né? Trazer a poesia para nossa vida para justamente entender o que a gente pode, o que a gente não pode, dar aquele equilíbrio, né? Através de uma vivência que não é a nossa, mas a gente acaba se identificando com ele. Isso que é a beleza, né? Trazer a poesia como um alicerce para as famílias, né? Para o clã. E para fechar, né, deste encontro, desta junção de dois amantes da cultura gaúcha, nasceu a próxima estação, a Lu. Qual a importância da Lu para o teu crescimento também e ver ela nesse meio tradicionalista? Sim, fantástico também. Realmente, a Luana nasceu, essa mesma história, nasceu dentro e a gente, desde que ela nasceu, foi levando ela para participar dos eventos com nós, dos rodeios, a participar desse ciclo de amizades que a gente tem, né? O Borde faz parte desse ciclo desde sempre também, convive com nós nesse meio.
E a Luana foi crescendo ao natural nisso, sabe? A gente, que nem ela disse, ela se inspirou assistindo os outros. A gente nunca disse, Lu, vamos declamar também, porque a gente faz. Mas ao natural a gente vê ela declamando, nos dá essa sensação de que a gente está fazendo um bom trabalho, que está num bom caminho. Tanto que esse poema que eu declamei hoje, tipo, ela sabe todo ele de cor. E eu sei que é o preferido dela, então sempre que eu tenho um momento assim também de expor o poema que marca nossas histórias, ele tá em função do que ela gosta. E realmente ela vê uns do Batista, ela sabe, então a gente tá sempre nessa união de compartilhar. E eu acredito que dentro da poesia a gente consegue passar para ela muitos valores realmente, que a gente acredita. E que isso vai deixando ela mais tranquila também para resolver as situações do dia a dia. E isso é o que nos deixa mais satisfeitos, eu acredito, assim. E dá aquela gana de a gente fazer cada vez melhor em função de ter alguém para a gente deixar o exemplo, né, o caminho a seguir. Então essa é a força para a gente seguir, sem dúvida nenhuma, essa vinda dela. Muito bem. Então, obrigado, Eide. E agradeço pelo convite, parabéns pelo projeto. Muito bem, que a gente possa seguir, né, esse projeto sempre contando histórias, e mais uma bela história, né, que a gente pode acompanhar de longe, às vezes de perto, mas uma história linda, né, uma construção, uma base familiar que é muito importante hoje dentro do nosso movimento. Então, assim fechamos as nossas apresentações com toda essa gauchada, né. Desde já quero agradecer a todos, né? Vamos citar João Batista de Oliveira, a Ediane Marcolin Vincenzi, o Vitor Gasperin, o Nicolas Toscan, a Luana Vincenzi de Oliveira e o João Pedro Simonato. Então, foram os declamadores que estiveram conosco, então, neste dia tão agradável, levando um pouquinho de cultura gaúcha aos quatro cantos deste mundão de Deus. Que a gente possa seguir sempre gauchando, né? Desde já agradecer a toda a estrutura deste lindo galpão, desse belo cenário, do CTG Última Tropiada da cidade de Guaporé. Agradecer a toda a patronagem por ter cedido este espaço e que esse projeto siga levando a cultura gaúcha. E é muito importante, se você é amante da nossa cultura e quer ver que essa cultura se vá aos quatro cantos, se inscreve no nosso canal, deixa seu dedão lá, né, seu macanudo, e com certeza a gente vai nos facilitar muito e que a gente vai conseguir levar a nossa cultura sempre aonde a gente estiver. Muito obrigado a todos.